estudantes do terceiro ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Joyce, essa é mais uma aula de língua portuguesa e aqui estamos eu e a professora Genoveva. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a esta aula que foi preparada aí com muito carinho para vocês. Prestem bastante atenção, que com certeza vem cheia de aprendizado, não é, Pro? Isso mesmo, também estamos super bem acompanhados do André, nosso intérprete de Libras, e essa aula ficará disponível no repositório para vocês revisitarem quantas vezes vocês acharem necessário, se aprofundar no estudo de vocês, ou assistir aí na sala de aula junto com seus colegas, com professores, já tirar a dúvida em tempo real, fazer uma roda de conversa sobre o tema, mas vamos conhecer o título da aula de hoje. Olha só, biscoito de polvilho. Vamos ver a habilidade da aula de hoje. EF03, LP11, que diz respeito a ler e compreender com autonomia instruções de montagem, regras de jogos, regras de brincadeiras, entre outros textos do campo da vida cotidiana, compreendendo a situação comunicativa, o tema, assunto, a estrutura composicional e o estilo próprio de cada gênero, predomínio de verbos no imperativo ou infinitivo, por exemplo, com os objetivos de reconhecer verbos no imperativo ou no infinitivo, ler e compreender texto do gênero receita. Já gostei da aula, Pro. Isso mesmo. Então, essa altura, né, do terceiro ano, vocês já devem saber que os verbos, as palavras, né, tidas como verbos, elas são palavras que dizem respeito às ações que o sujeito, né, a pessoa que está sendo descrita, narrada em algum texto, em alguma situação, ela está realizando. E essas ações podem ser no passado, no presente, no futuro e até mesmo em várias outras conjugações da nossa língua portuguesa. E uma delas é o infinitivo e o imperativo. Então, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre quando essas palavras estiverem nessas duas formas aí que elas podem aparecer, né? Ok? Isso mesmo. Vamos lá, então. Através do quê? O gênero textual de receita. E qual vai ser a receita, professora? Biscoito de polvilho. Eu acho que todos os estudantes aí, até os que não gostam, já devem ter experimentado aí um biscoitinho de polvilho. Então, nós já trabalhamos aí em outras aulas que vocês podem revisitar aí no repositório, o gênero textual de receita, que ele tem uma estrutura, ele é um texto instrucional, então ele está passando uma mensagem de como você realizar uma ação. No caso, a ação é o preparo dessa receita em questão e nós já falamos que as receitas é um texto que tem muitas variações, porque é uma coisa que entra no âmbito cultural, então várias culturas utilizam diferentes ingredientes, então ingredientes é uma parte importante da estrutura do texto do gênero receita, porque sem os ingredientes você não sabe o que vai ser utilizado para o modo de preparo, que é outra parte muito importante do texto. Então vamos realizar a leitura dessa receita, vocês vão aí analisando, depois vocês podem ver se a mãe de vocês, a família de vocês realizam essa receita com outros ingredientes ou de outra forma, ou até mesmo você, professor, na sala de aula, pode discutir isso com seus alunos e eu vou conversar aqui um pouquinho com a professora Genô no decorrer da leitura da receita. Isso mesmo. E para você falou dos ingredientes que são muito importantes, mas nós também precisamos pensar que na receita é necessário a quantidade, porque senão não vai dar certo, viu? Que fica geralmente descrita junto mesmo com os ingredientes, né? Exatamente. Então, olha só, nesse tópico ingredientes é muito importante ter também as quantidades. Então, você realiza a leitura, professora, por favor? Então, vamos lá para os ingredientes, anotem aí. 500 gramas de polvilho azedo, água quente para escaldar, uma pitada de açúcar, sal a gosto, 2 ovos e gordura para assar. Então, olha só, como a professora falou, vem as quantidades. 500 gramas de polvilho azedo, água quente para escaldar, então não vem a quantidade, então é uma coisa que talvez não vai impactar na receita. Uma pitadinha de açúcar, que aí fica ao gosto da pessoa, bem como o sal também, que é uma pitadinha a gosto da pessoa, só que os 2 ovos tem que ser para a receita dar certo. Legal, né, professora? Muito legal. E é interessante que aqui nós já vemos que a receita de um biscoito de polvilho salgado. Embora o açúcar esteja ali só uma pitadinha,
mas o biscoito vai ficar salgado. Nós temos também uma variação já aí, que é o biscoito de polvilho doce, não é? Isso mesmo. Então, vamos lá. Esse texto, geralmente, uma das coisas da estrutura dele é que no modo de fazer, ele pode ser em passo a passo ou pode ser uma narrativa de como você tem que preparar. O importante é que ele traga como você vai acrescentando os ingredientes, o passo a passo, né, professora? Isso mesmo. Então, vamos lá. Modo de fazer. Coloque o polvilho em uma vasilha e, em seguida, comece jogando um pouco de água quente para escaldar. Faça uma farofinha. Então, aí aparece um outro elemento, que é a vasilha. A vasilha não é um ingrediente, mas é uma parte importante para o seu preparo. Então, já foi a primeira parte. Você vai jogar o polvilho lá até que ele vire uma farofinha. Esperar esfriar um pouco e, então, colocar ali um ovo. Mexa com as mãos. Se ficar seco, coloque o outro ovo. Então, olha só, nesse segundo passo, ele dá uma dica de como você ir preparando. Então, você não vai colocar os 2 ovos de uma vez só. Ele pede para você ir acrescentando o primeiro, averiguar se vai ficar muito seco, aí sim você acrescenta o segundo ovo. E você está prestando atenção, professora, no modo como aparece as ações que nós temos que executar aí na receita? Olha só, vou pegar o marca-texto. Coloque. Então, quando o verbo indica o que você tem que fazer, coloque. Ele está no imperativo, pessoal. Ele está indicando uma ação que você tem que fazer. Coloque o polvilho na vasilha. Aí depois, comece jogando. Também é uma outra ação que você vai ter que executar. Vamos ver? Faça uma farofinha. É como se fosse uma ordem mesmo, não é? Eu estou falando, olha, coloque, comece, faça. Isso mesmo. E aí depois fala assim, esperar. Esperar já está no infinitivo. O verbo não está marcando nenhum tempo, nem presente, nem passado, nem futuro. Geralmente os verbos têm essa terminação, né, professora? Em ar. Ir. Isso. Então, olha só, vamos vendo que isso é uma característica do texto. Mais um passo a passo. Acrescente o sal e amasse bem, até a massa ficar lisa e soltar das mãos. Olha só, então vamos aqui, mais 2 verbos no imperativo. Acrescente e amasse. E o ficar, nós podemos ver que está aí no infinitivo, não é? Assim como esperar, ficar. E o coloque, que já havia aparecido, o mexa. Vamos lá. Colocar, então, um pouquinho de açúcar para não estourar na hora da fritura. Olha, então é um segredinho aí da culinária, hein? Então, é mais uma ação que nós temos que fazer. Colocar um pouquinho de açúcar para não estourar na hora da fritura. Isso, aí tem aí também o verbo estourar no infinitivo, não é? Terminado aí em ar. E olha só, esse coloque, ele está no imperativo, não é? Isso. Se nós fôssemos colocar ele no infinitivo? Seria colocar. Isso mesmo. Isso mesmo. Vamos continuar aqui. Enrole os biscoitos e coloque na gordura fria, com o fogo desligado. Olha, diferente aí da maioria das frituras que fazemos, não é? Porque ele vai crescer. Essa massa é muito legal, porque é meio uma mágica, professora. Você coloca lá, o óleo já vai estar tão quente que você vai pingar lá no óleo e ela já vai crescer e você já vai tirar para ela não encharcar. O óleo não encharcar o biscoito. Aqui está dizendo para a gente colocar na gordura fria, não é? Com o fogo desligado. Isso. Então, é uma forma aí diferente. Quem sabe o pessoal já está acostumado a fazer algum tipo de fritura com óleo bem quente. Nesse caso, é diferente. E aí, você vai desligar o fogo. Quando começar a crescer, mexa sem parar. Retire quando começar a dourar. Escorra em papel toalha. Ó, igual eu falei, para não encharcar aí de óleo, né? Olha só. Isso. E depois, professora? Depois os biscoitos ficam sequinhos e crocantes. Aí é a parte mais gostosa, de degustação. Isso mesmo. E tem um recado importante aqui no final da receita.
Caso queira preparar esta receita, convide um adulto para fazer a parte do fogo, sabe? Na hora de fritar ali os Mexer biscoitos. com óleo, até é tem a importante. parte que fala que o óleo pode estourar, então ele dá um truquezinho aí para o óleo não estourar. Então é muito importante. E agora pensando aí em toda essa estrutura, nós já vemos que, olha só, pode aparecer como modo de fazer ou modo de preparo. Nós falamos aí dos verbos que são bem característicos aí desse tipo de texto, que esse texto pode ser em passo a passo, ou pode ser uma narrativa falando que as ações que você tem que tomar, cada uma respectivamente, nunca vai estar fora de ordem, porque a ordem é muito importante nesse gênero. Então agora vamos para uma perguntinha, professora, olha só. Vamos lá. Uma leve compreensão aqui do texto, rapidinho. Podemos dizer que as regras de brincadeiras e receita são textos que servem para. Então, olha só, igualmente a outros textos de jogos, de brincadeiras, instruções de montagem, a receita também faz parte do gênero instrucional. Então, ela está trazendo instruções de como você agir. Pensando nos verbos que a gente falou que é uma característica do gênero, ele está instruindo o passo a passo que você deve fazer. Assim como no jogo, assim como no passo a passo de uma montagem de algo, né, professora? Isso mesmo. Será que com essa ideia aí, aulas que já tivemos sobre isso, eles vão conseguir identificar a resposta certa, professora? Eu acredito que sim, viu? Até porque você já deu aí um certo spoiler nesta sim. sua explicação, viu? Então vamos ver aqui as alternativas, professora? Vamos lá. Alternativa A: convidar o leitor para provar uma comida saborosa? Uma receita, que delícia. Será que é esse o intuito das regras de brincadeira e também das receitas? Será que é anunciar um novo cardápio? Ou alternativa C: instruir o leitor apresentando uma sequência de ações necessárias para a realização da receita? Olha só, então a pergunta também ajuda aí, porque não estamos falando só do gênero receitas, né, do texto de receita, também estamos falando de regras de brincadeira. E aí, você acha que é a alternativa A, B ou C? Essa hora o professor pode pausar para ver quem vai acertar aí na sala de aula, hein? Eu já sei a resposta, você também, né, Progenor? Eu já sei. Então o gênero instrucional já diz aí, né, professora? Isso serve para instruir o leitor, seja ali a realizar uma receita, seja a seguir as regras de uma brincadeira, mas o intuito é instruir. Texto instrucional nos instrui. Isso mesmo. Então, na aula de hoje, nós aprendemos um pouquinho mais sobre a estrutura do gênero receita. Nós também vimos que os textos instrucionais têm esse objetivo, instruir o leitor, trazer alguma informação para o leitor. E mais uma coisa muito importante que aprendemos na aula de hoje foi sobre os verbos no infinitivo e no imperativo, que são bem característicos desse tipo de gênero. Mas a aula passa muito rápido, professora. Eu vou deixar uma sugestão aí para eles seguirem ampliando o conhecimento deles. Pesquise outras receitas e identifique os verbos no infinitivo e imperativo e elabore uma lista. Isso mesmo. E até a próxima aula. Olha só, temos aí os materiais utilizados na aula de hoje, bem como o nosso formulário de sugestões, de avaliação, que é muito importante vocês responderem aí para a gente saber o que vocês acharam desse vídeo que vocês assistiram. Muito obrigada, professora Genô. Eu que agradeço pelo convite, Pro. Só faltou, assim, para finalizarmos com chave de ouro, uma degustação aí do biscoito de polvilho, hein? Mas isso fica por conta dos estudantes. Tenho tchau, certeza. tchau, pessoal. Um super beijo. Tchau, tchau. Até a próxima.